Louvar ao Senhor. E como é bom cantar a Bíblia, né? Essa canção é a oração do Pai Nosso, né? Ensinada por Jesus. E ficou uma melodia, uma harmonia muito bonita, essa mensagem cantada do Pai Nosso. E nós vamos passar agora para o estudo bíblico de hoje, para o nosso estudo. Eu te convido a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá da própria carne a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, acabamos de ler a Tua palavra, nesse texto que vamos meditar hoje. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos ajude, Pai, com Teu Santo Espírito, a compreendermos a Tua palavra. Fala aos nossos corações e nos ilumine, ó Deus, a mente na compreensão da Tua palavra nessa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema do estudo de hoje é: semeamos hoje e colhemos amanhã. Esta é a lei da semeadura. E esse é o assunto aqui de Gálatas 6, do versículo 6 ao versículo 10. Nós estamos numa caminhada na carta de Paulo aos Gálatas, e nós temos aprendido muito na palavra de Deus a cada encontro, principalmente sobre o Evangelho, o genuíno Evangelho, o verdadeiro Evangelho, sobre a liberdade, sobre a verdade que liberta, porque o Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é Cristo, e Jesus Cristo é a verdade que liberta. E nós temos aprendido a cada semana sobre esse tema, sobre a liberdade cristã que o verdadeiro Evangelho produz na vida do crente. O estudo de hoje é o estudo de número 26. Eu fiz questão de recapitular nas anotações anteriores, e o estudo de hoje é o de número 26, sendo que o nosso primeiro estudo, o estudo de número 1, foi numa quinta-feira, no dia 9 de abril de 2020, 9/4/2020, foi o primeiro estudo, a introdução da carta de Paulo aos Gálatas. Ou seja, estamos há 25 semanas, essa é a 26ª semana, toda quinta-feira, um pouquinho, alguns versículos, mais uma goladinha, mais uma dose, mais um aprendizado da palavra de Deus. E uma das coisas que nós aprendemos foi que a carta de Gálatas, ou de Paulo aos Gálatas, foi a primeira carta que Paulo escreveu. De todas as que ele escreveu, Gálatas foi a primeira. E eu fiquei pensando nisso. Talvez seja também necessário
para mim e você, para nós como igreja, que leiamos essa carta. Talvez a primeira carta que cada crente deveria ler e mergulhar seja a carta de Paulo aos Gálatas, porque ela fala de o que é ser igreja. Paulo aqui está ensinando sobre o verdadeiro evangelho, sobre a gente aprender a ser igreja sem ser igrejado, a ser cristão de verdade, a ter relacionamento com Deus, a ter experiência de vida com Deus, sem ser um religioso, sem ser um ritualista, sem ser alguém que procura uma aparência religiosa, uma performance religiosa, mas que não tem um coração transformado. É isso que Paulo está ensinando quando ele vai falar sobre a verdadeira religião ou o evangelho genuíno, que não é o evangelho de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro, nem de Tiago. O verdadeiro evangelho é Jesus, é a pessoa de Jesus. E tudo que está fora das Escrituras deve também ser rejeitado por nós. E Paulo então vai dar um choque de realidade sobre uma vida verdadeiramente livre, verdadeiramente liberta. Porque tem muita gente que mesmo na igreja, há muitos anos, frequentando a igreja, participando das atividades, tendo seu nome no rol de membro, tem muitas pessoas que ainda continuam presas, amarradas, escravizadas pelas práticas, pelas religiosidades, pelos rituais meramente religiosos. E Paulo fala muito sobre isso aqui em Gálatas. Preguem o evangelho genuíno, não ensinem e não aceitem o ensino de um outro evangelho, ainda que venha um anjo do céu, capítulo 1, versículo 8, ainda que nós, ou um anjo venha do céu e vos pregue um outro evangelho que vá além desse, que vá além dessa palavra, seja anátema, seja desprezado, seja maldito, porque não há um outro evangelho. Todos os outros que venham ser ensinados na verdade, um falso evangelho. Não pregue um outro evangelho, pregue o verdadeiro evangelho, recebam o verdadeiro evangelho e vivam o verdadeiro evangelho. E assim nós precisamos entender que o que vai mudar a nossa vida não é a gente estar na igreja com a roupinha de crente, com a Bíblia grandona na mão, né? Mudando o corte do cabelo, né? Mudando o jeito de andar. Isso é um resultado de uma mudança que aconteceu lá dentro. Não adianta haver uma mudança na embalagem se o conteúdo continua envenenado. Se o que está dentro de nós não for transformado, é por isso que Paulo fala em Romanos, que nós devemos transformar a nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Metamorfo, é a mudança interior, que vai gerar a mudança no comportamento, na maneira de falar, na maneira de vestir. Eu não estou defendendo que o crente vai viver de qualquer jeito, não. O exterior conta, mas ele conta porque o interior foi mudado. Ele conta porque a mente foi renovada pela palavra de Deus, por uma cosmovisão bíblica, uma maneira de enxergar tudo à nossa volta com os óculos das Escrituras, com os olhos da fé, com os olhos da palavra de Deus. O Evangelho é essa plena liberdade. E nessa caminhada, nós também aprendemos que o versículo 1 do capítulo 5 é o versículo chave da carta de Paulo aos Gálatas. Nesse versículo, Paulo diz assim: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes ou livres, e jamais vos submetais de novo a jugo de escravidão. É possível então a pessoa
encontrar Cristo, entender que ela foi liberta, né, pela obra de Cristo, mas continuar sujeitando ao jugo de escravidão. É isso que Paulo está ensinando, que os crentes da Galácia, por causa dos rituais judaicos, por causa dos judaizantes, eles estavam sendo inclinados a fazer um tanto de coisas, a cumprir um tanto de regrinhas, para que pudesse então ser aceito por Deus, para que pudesse então alcançar a salvação. Deviam circuncidar, deviam guardar as dietas do judeu, devia guardar as festas dos judeus. E Paulo vem e fala: para com isso, vocês não estão no jardim da infância, vocês são livres. Cristo vos libertou, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Como pode, vocês vão continuar escravos agora de religião? Quando foi que Jesus ensinou isso? Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Então, nós precisamos pensar nisso, para que nós não venhamos pregar um evangelho que gera mais opressão, peso e culpa sobre o outro, do que graça, perdão e amor. É por isso que tem muita gente que não tem coragem de entrar na igreja. Ah, lá só tem gente santa, o pessoal ali é diferente, eu não mereço entrar ali não. Talvez se a gente entender a nossa miséria, como a nossa irmã orou, né? Não tem ninguém perfeito e aprovado diante de Deus pelos seus próprios méritos. E é esse o assunto aqui. Paulo não está mudando o assunto quando ele vai falar de semeadura. Ele está apontando para isso também. O assunto aqui do capítulo 6, a partir do versículo 6, é sobre a lei da semeadura. E nós, muitas vezes, estamos semeando e não estamos atentando. Que sementes são essas? Que resultados eu tenho colhido na minha vida espiritual? É o resultado da semente que eu estou lançando, da maneira como eu cuido da minha vida espiritual e da maneira como eu também semeio na vida do próximo, dos filhos, como eu semeio nos meus relacionamentos. E às vezes a nossa semeadura está contaminada, porque nós não atentamos para as sementes que estamos semeando, e nós vamos colher exatamente aquela semente que nós semeamos. O que a lei da semeadura traz é exatamente uma face da justiça de Deus. O que você plantou, você vai colher. Deus é justo. Ninguém pode plantar uma semente de manga e esperar nascer um pé de abacate. A natureza já ensina. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Quem planta vento, como diz o ditado, colhe tempestades. E essa lei estabelecida por Deus, Paulo está abordando ela aqui nesses 5 versículos, né, do 6 ao 10, sobre 3 aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto da liderança, aquele que instrui, aquele que ensina, aquele que pastoreia, aquele que está à frente do rebanho. Isso nós vemos claramente no versículo 6. O que o pastor semeia na vida da igreja, mas não para por aí. O que a igreja semeia na vida do pastor. Paulo diz: aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. O segundo aspecto é quanto à vida pessoal, à vida espiritual. O que cada um de nós semeamos, se para a carne ou se para o espírito. O que nós semeamos com os nossos atos, com a nossa maneira de viver, para a carne, e o que nós semeamos para o espírito. Ele diz no versículo 8: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. E o terceiro aspecto é quanto à semeadura na vida do próximo, aqueles que estão à nossa volta. O que estamos semeando de bom
na vida dos outros? Será que estamos fazendo bem a todos, principalmente aos da família da fé? Paulo diz: e não nos cansemos, versículo 9, de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, versículo 10, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E o ponto máximo então desse texto é o versículo 7, que diz de forma bem clara: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, Deus nos conhece e Deus nos conhece bem. É isso que Paulo está dizendo. Não se zomba de Deus, não se engana a Deus. Davi no Salmo 139 diz: para onde fugirei da tua face? Para onde? Para onde me ausentarei do teu espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Deus, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos, porque o nosso coração é enganoso. Ele sabe exatamente quem nós somos, e Ele sabe exatamente que sementes nós estamos plantando. Quando você estiver colhendo algo muito difícil, não culpa Deus não, não acusa Deus não, não fica bravo com Deus não. Olha para trás e pense: o que você colheu ontem? É exatamente isso, o que você plantou ontem, é exatamente isso que você está colhendo hoje. Mas há esperança porque nós estamos vivos, a esperança porque o amanhã, eu creio que o amanhã virá, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. E o que eu planto hoje, amanhã eu vou colher. Então hoje é um tempo de semear melhores sementes, para que o amanhã seja melhor do que hoje. Nós não podemos continuar semeando as mesmas sementes. Tem um estudioso da Bíblia, um teólogo, chamado John Stott. Ele fala desses três aspectos aqui do texto em termos de três esferas. Ele chama esses aspectos de esferas da experiência cristã. O versículo 6, falando da liderança e do tratamento do pastor à igreja e da igreja com o pastor, ele chama de ministério cristão. O versículo 8, falando sobre semear para a carne ou para o espírito, ele aborda como esfera da santidade cristã. E os versículos 9 e 10, sobre a prática do bem do cristão. Ou seja, na primeira esfera, a semente é a palavra de Deus, ensinada, pregada, semeada pelo pastor, pelo mestre, pelo líder, na mente e no coração da igreja, e o retorno que essa igreja dá àquele que ensina. Na segunda esfera, a semente são nossos pensamentos e nossas atitudes, que são semeadas ou no campo da carne ou no campo do espírito. E na terceira esfera, as sementes são as boas obras semeadas na vida daqueles que estão à nossa volta. E a pergunta que precisamos responder: como está a nossa vida nessas três áreas? Como está a nossa vida nesses três aspectos, nessas três esferas? Será que nós temos semeado a palavra de Deus e respondido àqueles que semeiam a palavra de Deus com amor? É a primeira abordagem. Será que como servos de Deus nós temos sido fiéis ao aconselhar alguém? Quando a pessoa te procura e pede um conselho, o que você semeia na vida dele? Ah, você é bobo ficar passando por isso? Chuta o balde, você não precisa passar por isso. A pessoa está passando uma crise no casamento e às vezes a nossa palavra piora ainda mais o relacionamento dela.
porque a gente não semeia segundo a palavra. A gente é chamado para aconselhar, mas o nosso conselho é como um conselho do mundo, do ímpio. Será que ao falarmos, ao aconselharmos, nós estamos fazendo isso com fidelidade a Deus? E com relação àqueles que nos ensinam e nos aconselham, nos acompanham e oram por nós, qual é a nossa relação com o nosso líder, com o nosso pastor, com aqueles que estão de alguma forma nos ajudando? Será que é uma relação de apreço, de respeito, de honra, de cuidado? Como semeamos aos que nos instruem? Como você vê o seu pastor? Como você vê o seu cônjuge? Como você vê o seu líder? Aquele que preside o ministério que você participa? Você o vê com honra ou com desprezo? Será? E quanto à santidade pessoal, será que nós temos semeado na carne ou nós temos semeado no espírito? Será que nós olhamos antes de jogar nossa semente e fala, peraí, isso aqui vai dar ruim, isso aqui não vai produzir coisa boa, mas nós insistimos em semear? Tudo o que semearmos, nós certamente colheremos. Gálatas 6, versículo 6, fala de instrução, e às vezes nós estamos no lugar de aprender, de receber a instrução, e às vezes nós estamos no lugar de dar a instrução. Como você instrui? Você que é pai, você que é mãe, como você instrui? A palavra instruir, que aparece 2 vezes em Gálatas 6:6, né? Aquele que está sendo instruído, e no final, aquele que o instrui, é a palavra grega katekeo, que vem do verbo catequizar, ensinar, ensinar por meio de palavra. Essa é a raiz da palavra catequizar, que significa ensinar oralmente, ensinar, instruir através da palavra. Então, há uma troca acontecendo entre aquele que instrui e aquele que é instruído, entre aquele que ensina e aquele que recebe o ensinamento. E tudo isso é o milagre da semeadura. São sementes que vão gerar colheitas. Quando nós investimos em vidas, nós vemos o resultado, e mesmo que demore, né, nós vemos os frutos. E eu creio que eu verei frutos em vidas que Deus tem colocado no meu caminho para investir. Eu creio de todo o meu coração. Como um dia que eu cheguei no caminho da sobriedade, o Paulo me chamou e veio mostrar todo feliz a horta que o Adriano estava cultivando lá na comunidade terapêutica. Ele virou para mim e falou: pastor, vale a pena. Vale a pena. Enquanto ele vê o alface brotar, a sementinha germinar, Deus também está fazendo germinar uma nova vida. Deus está também trabalhando no coração, no interior, e Deus está então ministrando uma mudança. Vale a pena investir em vidas. Enquanto ele cuida da horta e ele vê a sementinha germinando e crescendo, o seu coração e a sua mente também está sendo cuidado por Deus. Vale a pena semear na vida do nosso próximo. E olha o que Paulo fala também sobre isso, nessa graça, né, de plantar e colher, de semear e ter o resultado dessa semeadura. Envolve muito mais do que apenas pensar na igreja, mas quando fala de instrução, a linguagem bíblica, ela remete a um relacionamento familiar, a uma convivência familiar. Viver em família é uma troca de sementes. A gente ensina, a gente aprende. Deus às vezes usa um filho, às vezes ainda criança, para nos ensinar.
para nos mostrar, para nos alertar. E viver em família é uma troca de sementes, é uma troca de semeadura. Você semeia na vida do irmão, na vida do filho, você semeia na vida do seu cônjuge, e o resultado é você mesmo que colhe. Quanto mais você semeia em oração, quanto mais você investe, sabe, diante de Deus, pela sua família, mais você colhe os resultados dessa bênção na sua vida. E assim, é por isso que Paulo reafirma, né? Tudo o que nós plantamos, Deus conhece cada semente, é exatamente isso que nós colheremos. Eu já estou caminhando para meio século de vida. Talvez você também já está perto disso. Ou talvez alguns dos irmãos, das irmãs já passaram dessa marca. A nossa vida está caminhando, nós estamos numa jornada. Aquilo que passou, nós não podemos voltar lá e virar uma chavinha e mudar. Não tem como refazer o que nós fizemos lá atrás. Mas dá para olhar para o hoje como um presente de Deus e cuidarmos do que nós semeamos. Porque o amanhã virá. E o que o inimigo faz é nos manter presos ao passado, aquilo que nós semeamos errado, para dizer para nós assim, ó, não tem jeito. Acabou, você estragou tudo. Você destruiu a sua vida. Então não pensa que alguma coisa vai dar certo na sua vida, porque a culpa é sua mesmo de ter estragado a sua vida lá atrás. E Deus vem, te toma pela mão e fala assim, meu filho, há esperança. Eu faço nova todas as coisas. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Tudo é uma questão do que nós estamos semeando hoje. E assim nós colheremos amanhã. É por isso que é importante nós como igreja guardarmos no coração, guardarmos de forma séria no nosso coração, não apenas para cuidarmos daquilo que será nossa colheita amanhã, mas cuidarmos também daquilo que nós estamos semeando na vida do nosso irmão. Às vezes um jovem chega para nós e cheio de sonhos, de expectativas, e você faz uma viagem no tempo, e você fala assim, não, quando eu tinha a idade dele, eu sonhei a mesma coisa, e não deu nada certo. Aí você bate no ombro daquele adolescente, fala que, tira isso da cabeça, vai dar certo não, senhor. Não dá, eu também pensei igual você, esquece, você nunca vai conseguir isso aí. E nós não atentamos que nós estamos fazendo o quê? Pegando os sonhos desse jovem e enterrando ele e matando a esperança de realizar aquele sonho. E às vezes nós não entendemos que isso é semente. E nós muitas vezes perdemos oportunidade na vida de um filho, na vida de um adolescente, de uma criança, de um jovem e até de um adulto. Levantarmos e falarmos, olha, eu acredito em você, eu não desisti de você, eu continuo orando pela sua vida, e eu creio que Deus vai fazer o milagre na sua vida. Isso são sementes, e só diz isso quem crê de fato que o Evangelho liberta e transforma. O que nos traz aqui toda quinta-feira, toda terça-feira, todo domingo, senão a fé de que a palavra de Deus que está em nossa mão, em nossa mente, em nosso coração, é poderosa para fazer o milagre, para transformar a pessoa mais perdida na nossa concepção. Porque às vezes, como na história do filho pródigo, o mais perdido era aquele que continuava na casa, e não aquele que estava lá no mundo, aquele que abandonou o pai. O mais pródigo da história era aquele que continuou em casa, porque ali dentro de casa ele não reconheceu o amor do pai, o favor do pai, a bênção do pai, e não teve alegria de receber o irmão de volta. Ele não teve alegria de semear na vida do irmão e festejar.
Olha, meu irmão, eu senti sua falta. Essa casa aqui ficou ruim sem você. Era só nós dois aqui, você saiu, eu fiquei só para cuidar das coisas aí do pai, da fazenda. Que bom que você voltou. Não, ele ficou com raiva. O pai mandou fazer uma festa, matar um novilho, ele nem entrou. Ele nem entrou e mandou perguntar: mas que festa é essa? Ah, seu pai recebeu seu irmão aqui e só está fazendo uma festa. Eu não acredito. Meu irmão sai, torra o dinheiro com prostitutas, torra a herança, a parte da herança, faz tudo que não devia e ele volta. Meu pai da festa. Não estou entendendo, vou conversar com meu pai. O que é isso, meu pai? Esse teu filho, ele nem chama o outro de irmão. Esse teu filho vem, você dá uma festa, depois dele gastar todo o dinheiro em orgias e em prostituição. Não estou entendendo, senhor. E o pai certamente abraça aquele filho e fala: meu filho, o seu irmão estava perdido e foi achado. Se alegra, meu filho. Ele estava morto e reviveu. Meu filho, tudo o que tem aqui é teu. Você é meu filho, é tudo que é meu é teu. Agora você está com o coração triste. A história do filho pródigo representa a igreja. Que às vezes aquele que está no mundo chega e nós endurecemos o coração. Mas é o irmão mais novo que um dia saiu. Mas as portas continuam abertas. Porque Deus não desistiu dele. E nós como igreja não podemos desistir. Nós precisamos orar. E quando ele chegar por aqui, por essas portas, a gente abrir os braços e receber: ô meu irmão, você fez tanta falta. Todo culto eu olhava para aquele lugarzinho onde você sentava e eu sentia sua falta ali. Que bom que você voltou. Foi muito ruim você não estar aqui. Deixa eu te contar as novidades. Olha, agora os cultos estão tendo a transmissão. Olha, nós colocamos ali uma televisão na sala das crianças para passar uns vídeos para elas. Vem cá, deixa eu te mostrar as coisas novas aqui, ó. Essa é a sua casa, essa é a sua família. Semear na vida do irmão. Que Deus nos ajude a sermos instrumentos de bênçãos, como no estudo passado, instrumentos nas mãos do Redentor. Pedras de passagem e não pedras de tropeço. Vamos nos colocar de pé para a gente orar.